Onix LT, um carro muito polêmico, já sabe do que eu tô falando e a gente já vai chegar nesse ponto, mas eu vou te dizer, hein, um dos carros mais vendidos do Brasil e nesse vídeo você vai entender o porquê que tanta gente procura esse carro, tanta gente fala bem, tanta gente fala mal, mas eu quero fazer o meu review aqui e saber da tua opinião aí. O que você acha desse carro? Deixa nos comentários. A gente vai falar um pouquinho da parte interna, motorização, fazer aquele test drive. Então embarca comigo aí nessa viagem e vamos descobrir junto os opcionais e tudo que esse carro tem para oferecer pra gente. Bora! Vamos começar a falar do Onix, né? Primeiras impressões. O designer do Onix realmente ele é incrível, traz um olhar, um carro muito moderno. Realmente a Chevrolet vem inovando diante dos anos a questão do facelift, e esse carro lhe deu muito certo no Brasil. Ou não, é uma questão que divide muita opinião, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Esse daqui é um 2023, versão LT, lembrando que é a versão intermediária, então a gente tem a versão Joy, que é a versão de entrada, o LT, o LTZ e o Premier, que é a mais top, com câmbio automático, diversos outros opcionais. O diferencial desse carro aqui são as rodas de liga leve, roda 15, aro 15, né? Rodas de liga leve, eles vêm a partir da versão LTZ e Premier, porém esse aqui LT 2023 já está equipado com rodas de liga leve do tamanho 15, tá? A gente tem também um visual bem moderno nesse carro, com linhas aqui no cromado, uma grade frontal um pouco mais extensa. Outra questão também, repetidores de seta na lateral do carro. Na maioria dos carros a gente encontra os repetidores de seta nos retrovisores. Então no Onix LT a gente tem aqui na lateral. Alguns gostam, alguns não gostam, enfim. Um carro super econômico, tá? A gente já vai falar de questão aí de economia, consumo, enfim, mas vamos agora falar da parte interna, que eu tenho certeza que vai te encantar muito esse carro. Vem comigo. E a parte interna, né, do Onix, esse aqui, como eu falei, um LT 2023. Claro que assim, a gente está falando de um carro popular, mas ele não deixa a desejar na questão de acabamento, na questão estética. Realmente é um carro que impressiona quando a gente entra nele e senta. Você vê que tem um bom espaço, né? A gente está falando aqui, claro, de um hatch compacto, né? Mas aqui a gente tem uma multimídia de 8 polegadas, com o sistema MyLink da Chevrolet, já vem diversas opções aqui dentro dessa multimídia, inclusive Apple CarPlay. O que isso quer dizer? Você pode espelhar o teu celular da Apple, teu iPhone, diretamente nessa multimídia. Ah, mas eu tenho um celular Android. Infelizmente, nessa multimídia ele não vai funcionar. Por que isso eu não sei, mas enfim, o Apple vai funcionar normalmente aqui, o Bluetooth, rádio, enfim. Comandos no volante, então, volante multifuncional, até mesmo na multimídia, controle por voz, né? Você consegue mandar um áudio aqui, só clicando no botão aqui do áudio aqui do volante multifuncional, airbag, ABS, questões de segurança. E falando também de opcionais, vidro elétrico nas 4 portas. Por que eu gosto de frisar isso? Por incrível que pareça, a gente tem hoje carros 0 km que tem vidro elétrico somente na porta dianteira, né? Então aqui a gente já tem vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores elétricos também, que traz mais conforto, direção 100% elétrica, é uma direção muito leve, te ajuda muito aí na questão da manobra, né, na questão aí da segurança também para tu dirigir numa viagem. E assim, o designer interno dele é um design que agrada muito. Claro que é um design um pouco mais básico, bastante plástico, a gente não vê muito tecido, muito materiais um pouco mais refinados, mas é aquela coisa que tem o que precisa e é bonito. Então a gente vai falar um pouco mais agora do motor e também fazer um review aí do espaço interno, porta-malas, enfim, então vem comigo. E agora o tema polêmico, né? Motorização do Onix. Claro, você já sabe, motor 3 cilindros, correia banhada a óleo, mas vamos falar um pouquinho da potência, né? Esse aqui é um LT 1.0 turbo. Ele muda um pouquinho a questão do turbo para o aspirado no consumo, né? O aspirado ele tem em torno de 82 cavalos, esse aqui, como ele é turbo, ele vai ter em torno aí de 116 cavalos, isso na gasolina. Esse aqui vai fazer na cidade em torno de 10 a 11 e na estrada em torno de 15. Claro, isso vai depender muito do peso, da forma que você anda. Lembrando que esse aqui é um câmbio manual. O automático ele já vai ter um consumo um pouco mais elevado também. E o tema polêmico que todo mundo quer saber, né? Esse motor, ele é bom? Não é bom? Muita gente fala bem, muita gente fala mal. Gente, motor 3 cilindros é o futuro, tá? O que as montadoras estão fazendo motores 3 cilindros? Normas de emissão de carbono. Cada vez os carros têm que poluir menos, obviamente tem que ter um consumo menor de combustíveis fósseis, né? Então essa correia banhada a óleo, o que acontece? Hoje o pessoal coloca óleo que não é indicado, está no manual. Se você pegar hoje o manual desse carro aqui, lá dentro do manual vai dizer uso severo do carro, a cada quantos quilômetros você tem que trocar o óleo desse carro, é uso severo, é uso comum, o que é uso severo? É aquele uso que
aquele arranque para do trânsito, muita estrada de chão, acaba entrando muita poeira dentro do motor, então esse seria o uso severo, e tem que ter uma troca de óleo mais frequente do carro, e sempre usando o óleo indicado pela montadora, que vai evitar aquele esfarelamento da correia, acabar entupindo o pescador, tudo aquilo que a gente já conhece. Então sim, ele é um motor confiável, porém você tem que ter esse cuidado com o óleo do motor. Lembrando, a Chevrolet hoje está dando garantia nessa correia banhada a óleo, tá? Então, comprou o carro, levou na Chevrolet, eles fazem a substituição dessa correia, se caso tiver algum problema, e aí você tem a garantia direto com a Chevrolet. Então não precisa ter medo de comprar esse carro. Hoje é um motor que embarca Onix, embarca Tracker, outros modelos aí da Chevrolet também, e não só a Chevrolet, como outras montadoras também já estão aderindo a esses motores 3 cilindros, tá? Então pode comprar sem medo aí, não tem problema nenhum. É um baita carro, um baita motor, e tenho certeza que vai te impressionar na hora de dirigir esse carro. E falando de porta-malas, né? Hoje a gente está falando, claro, de um hatch compacto, porém um porta-malas até extenso pela categoria do carro, 275 litros de capacidade, claro, podendo ser ampliado também, rebatendo os bancos, lembrando que os bancos são bipartidos, então você pode rebater um ou os dois bancos, enfim, mas tem um bom espaço de porta-malas. Confesso que não é o maior da categoria, mas para uso comum, uso diário, para trabalho, enfim, vai te atender muito bem, sem problema nenhum. Então é isso aí, vamos fazer aquele test drive, né? Aquele padrãozão. Você embarcado comigo aqui nesse Onix, vamos testar ele na pista. Primeira impressão, opa, a gente testou um detalhe muito importante aqui, ó, cinto de segurança. E falando de segurança, né? Falando de segurança, esse carro aqui ele já vem equipado com freio ABS, airbag e inclusive, eu vou te mostrar já daqui a pouquinho, apesar de ser um carro popular, já vem equipado com um sistema de controle de tração. O que isso quer dizer? Uma estrada, uma areia, um piso molhado, vamos dizer um asfalto molhado, de repente numa curva vai evitar que o carro saia de lado, né? Então ele vai controlar a tração nas rodas do carro para evitar que isso aí aconteça. Mais um item de segurança que esse carro oferece. Então, é o que eu falo assim, às vezes o pessoal, mas é um carro popular, sim, é um carro popular, mas não deixa a desejar na questão da segurança, de espaço, conforto. Como eu falei, esse aqui é a versão LT, que é a versão intermediária, tá? Com câmbio manual. A gente tem também versões LTZ e Premier, que algumas também, isso vai depender se você quer câmbio manual automático, né? Mas também já tem a possibilidade de ter o câmbio automático. A gente vai falar desse aqui, que é o câmbio manual hoje que é o mais vendido, né? O pessoal gosta muito desse carro aqui para aplicativo. Quem faz aplicativo aí, Uber 99, por que se procura tanto esse carro para aplicativo? Primeiro, pela questão da economia. Como eu falei para vocês antes ali, a quilometragem que ele faz ali, né? Carro super econômico. A gente tá falando de um hatch compacto com menos de 1.000 quilos, então isso torna bem econômico. A gente tá subindo um morro aqui de segunda, ó. Acelerador em meio pedal, tá bem tranquilo aqui, sobrando o motor. Entrada um pouco mais acidentada também, mas é bem tranquilo, tá? Fazer a volta aqui, direção elétrica, que eu sempre gosto de ressaltar, é muito importante, ajuda muito nas manobras. A primeira impressão aqui já andando, arrancando e tendo as retomadas aqui, é um carro muito responsivo. O que isso quer dizer? Ele tem uma resposta muito rápida, né? Tanto na questão da arrancada como nas retomadas também. Então isso é bem interessante. Claro, trazendo aquela referência que eu falei, que é um carro extremamente leve. E outro detalhe, né? Essa versão aqui, o LT Turbo, tem as versões aspirada, tem as versões turbo também. Então, se você for comprar um, você atente nisso. Não vou dizer que o turbo é melhor, o aspirado é melhor, isso vai depender muito do teu uso, né? Para que você vai usar o carro? No meu ponto de vista, no meu review, tá? O turbo ele é melhor, ele vai te entregar mais potência e a economia ali, o consumo ele é bem parecido, tá? Claro que o turbo ele tem um consumo um pouquinho maior, só que ele te entrega mais potência. Então, assim, às vezes, numa retomada você vai precisar, às vezes, reduzir uma marcha, no turbo talvez não precise. Então tem essa questão aí, é um ponto aí que divide opiniões também, mas no meu review, e comenta aqui embaixo qual que você gostaria, o turbo ou o aspirado, qual que faz mais sentido para ti? Para você aí que nunca dirigiu um carro turbo, convido você a conhecer o Onix com turbo, né? Você sente na motorização, na retomada, como ele é diferente de um carro aspirado. Então a tendência do mercado hoje é essa. É carros cada vez com a motorização 1.0, 1.4, porém com uma turbina que vai te ajudar muito na questão da potência e da economia. Porque assim, pensa comigo, um carro 1.0 aspirado, você tem que acelerar mais, tem que forçar mais o motor para fazer uma ultrapassagem, para subir o morro. No carro turbo não, você acelera menos porque a turbina ela compensa essa falta de aceleração, vamos dizer assim. E claro, a questão da economia também. Então hoje, se fosse um carro 1.6 ou 2.0, teria um consumo maior. Eu gostei muito da posição de dirigir desse carro. Realmente os bancos, eles têm uma aba lateral aqui que ele segura muito bem no lugar aqui. Deixa, né, às vezes tem alguns carros que você fica meio
meio solto aqui, esse carro aqui não, ele fica bem seguro aqui, bem tranquilo nas curvas. Lembrando que ele também tem regulagem de altura do volante, regulagem de altura do banco do motorista. Então você, sou uma pessoa grande, sou uma pessoa pequena, enfim, não importa, você consegue se adaptar bem aqui com esse carro, tá? E agora vamos testar ali na pista, dar aquela aceleradinha um pouco maior aí para sentir o turbo desse carro. Agora vamos lá, ó, a primeira... realmente, ele tem um... Olha, 100 por hora, aqui é bem facinho, tá? Não vou acelerar mais aqui, o limite de velocidade é 100 km por hora, mas, cara, 100 km por hora ele pegou, assim, muito rápido. E o legal também é que esse carro, ele tem o sensor de passagem de marcha, né? Então, quando ele precisa passar marcha, ele já te avisa no painel, ó, shift. Você aumenta a marcha ou reduz a marcha, ele já te mostra qual o momento certo da passagem de marcha. Claro, lembrando que esse aqui é o câmbio manual. O câmbio automático, obviamente, ele vai fazer isso sozinho já. O painel ele tem os mostradores analógico e digital também, né? Já com computador de bordo, então vai ter acesso aí a autonomia, desempenho. E esse motor ele é muito suave, muito tranquilo, quase praticamente não tem ruído externo. Aqui a gente está com os vidros todos fechados aqui, a rodovia aqui do lado, então é bem tranquilo mesmo. É isso aí, chegamos aqui na loja, vamos botar ele aqui dentro. E essa foi a experiência do Onix. Lembrando, esse aqui é um LT 1.0 turbo, mas o Onix ele tem várias versões, né? Então, quando fala de Onix, a gente tem versão Joy, versão de entrada, o LT, que é a intermediária, que é essa daqui, o LTZ e a Premier, e também atualmente tem a Premier 2. Então é isso, esse foi o review, tá, do Onix LT, um carro hoje muito legal de dirigir, super confiável, um carro que divide muita opinião, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas deixa aqui embaixo no comentário se você teria um Onix, botaria um desse na tua garagem e se você usaria no teu dia a dia. E se é um carro hoje que te serve para tua jornada, seja para trabalho, seja para passeio, para viagem, enfim, para família, né? Quero saber a tua opinião, tá bom? Um forte abraço e lembrando, esse Onix aqui ele tá disponível aqui na loja, na Isidoro Automóveis. Temos outras opções de Onix também disponível aqui na loja, tá bom? Tô te aguardando aqui na maior do mundo, vem para cá.